vocês? Na nossa aula de hoje, nós vamos dar início ao nosso capítulo 2 do livro de língua portuguesa. E antes de falar para vocês qual é o novo gênero textual que nós vamos estudar, eu vou contar primeiro uma história para vocês, só para ver se vocês vão conseguir adivinhar que gênero é esse, certo? O nome da história é O Monge Mordido. Um monge e seus discípulos iam por uma estrada e, quando passavam por uma ponte, viram um escorpião sendo arrastado pelas águas. O monge correu pela margem do rio, meteu-se na água e tomou o bichinho na mão. Quando o trazia para fora do rio, o escorpião o picou. Devido à dor, o monge deixou cair novamente no rio. Foi então à margem, pegou um ramo de árvore, voltou outra vez a correr pela margem, entrou no rio e resgatou o escorpião e o salvou. Em seguida, juntou-se aos seus discípulos na estrada. Eles haviam assistido à cena e o receberam perplexos e penalizados. Mestre, o senhor deve estar muito doente. Por que foi salvar esse bicho ruim e venenoso? Que se afogasse, seria um a menos. Veja como ele respondeu à sua ajuda. Picou a mão que o salvava. Não merecia sua compaixão. O monge ouviu tranquilamente os comentários e respondeu: ele agiu conforme a sua natureza e eu agi de acordo com a minha. E aí, que gênero textual é esse que nós acabamos de conhecer? Nesse novo capítulo do nosso livro de língua portuguesa, nós vamos estudar sobre as parábolas. Assim como as fábulas, as parábolas, elas possuem narrativas curtas com poucos personagens. Às vezes, as parábolas elas podem ser dramáticas ou engraçadas. Assim como as fábulas, elas vão possuir uma intenção moral explícita ou implícita na história. Ou seja, ela vai passar um ensinamento que pode estar lá no final ou ela pode estar introduzida dentro do texto de uma forma mais discreta, ok? Mas assim como a fábula que nós já estudamos, a parábola ela também vai transmitir um ensinamento, certo? Entretanto, ao contrário das fábulas que nós estudamos, que eram normalmente protagonizadas por animais, nas parábolas vão ser personagens humanos. Muitas vezes, as parábolas elas vão ter um cunho religioso, podendo remeter tanto ao mundo real, tanto ao mundo da fantasia. E ao longo dos tempos, as parábolas elas têm sido usadas para nos ajudar a tomar decisões sobre questões éticas e morais no nosso dia a dia, certo? Seja ela no trabalho, no nosso convívio social, com a família, com os amigos, ela vai nos fazer refletir sobre algumas atitudes, certo? Nas parábolas, os defeitos e virtudes das pessoas, elas vão vir através dos personagens, certo? E são mostradas por meio de suas ações. Alguns personagens que são bastante comuns nessas histórias são: o velho é geralmente identificado como um sábio, um monge, um ermitão. É o símbolo do conhecimento que adquiriu ao longo da vida. Suas virtudes: calma, paciência, segurança. O aprendiz é o oposto do velho. Normalmente é um jovem que, devido à ansiedade, quer alcançar a sabedoria do mestre o mais rápido possível. Muitas vezes, sua pressa e inexperiência o fazem errar. Seus defeitos: nervosismo, impaciência, insegurança. A criança age com ingenuidade e, apesar da pouca idade, muitas vezes apresenta caráter e atitudes sábias. O excluído, geralmente um mendigo que, apesar de julgado por sua aparência, revela muitas virtudes. O homem comum apenas vive o cotidiano, envolvido com seus problemas e suas alegrias. Tem um senso prático das coisas e, geralmente, apego aos bens materiais.
Assim como nas fábulas, as parábolas elas também se dividem em introdução, complicação, clímax e desfecho. E muitas das vezes esse desfecho ele pode ser inesperado, quebrando assim a expectativa do leitor para o final da história. O leitor está esperando que aconteça de um jeito e de repente não acontece. Então é muito interessante essa característica da parábola, certo? E assim como também na fábula, vai ter um narrador. E na sua grande maioria, as parábolas ela é feita por um narrador observador, ou seja, aquele narrador que ele apenas está ali observando e contando a história, mas ele não interfere e ele não participa. O tempo ele pode ser linear ou não, ou seja, ele pode ser cronológico ou não. E o espaço é onde vai situar o leitor, onde é que a história vai se passar. Pode ser numa floresta, pode ser numa casa, aí vai depender do autor mesmo, certo? Então, agora que vocês conheceram um pouquinho sobre esse gênero, a parábola, vocês vão fazer a leitura da parábola que está no livro de vocês, que tem por título O Lenhador e o Aprendiz, que está na página 54 a 56. E logo em seguida vocês vão responder a interpretação textual, da página 57 até a página 59, tá bom? Qualquer dúvida, vocês já sabem, estou à disposição pelo WhatsApp para tirar qualquer dúvida de vocês. E boa leitura, bons estudos para vocês, tchauzinho e até a próxima!